Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É um privilégio e um prazer estar aqui. Já estive na glória várias vezes, desde a minha adolescência, quando meu irmão mudou para cá, na região, Marcelo. Depois veio com Lígia também, e aí minhas sobrinhas, todo mundo cresceu aí. Meus tios estão aqui também, tio Gessi, tia Alanda, minha prima Gessilane está aí também. É uma alegria estar aqui nessa igreja junto com vocês. E para mim foi um prazer muito grande passar esses 3 dias com os jovens e adolescentes ali na região Buenos Aires, que chama ali? Boa Esperança, Buenos Aires, né? Um lugar lindo, muito aconchegante, me parece que alguns já conhecem também. Muito bom, muito bom. Bom, deixa eu me apresentar para vocês não me acharem muito estranho chegar aqui no púlpito da igreja de vocês e falar. Bom, meu nome é Marcílio Zan Nascimento. Sou irmão do Marcelo, filho do Mário, da Donira. E eu também sou daqueles que nasci em igreja. Só não nasci na igreja, como diz um amigo meu, porque não era dia de culto quando eu nasci. Porque eu acho que, dependendo, tinha nascido lá nesse dia. Mas o que eu quero dizer com isso, gente? Que eu sei tudo de igreja que você imaginar. Tudo de igreja eu sei. Como é que funciona, com as classes, os nomes, sociedade, tudo que você imaginar de igreja eu sei. Mas eu vivia com uma crise no meu coração. Quem aqui também é de família cristã, nasceu em berço cristão? Levanta a mão, por favor. Levanta, tem um número grande aí. Isso, talvez você se identifique comigo, os jovens e adolescentes já ouviram essa história lá no acampamento. Eu tinha uma crise porque eu sempre perguntava para Deus assim, eu falava, Senhor, do que eu me converti então se eu sempre nasci na igreja? Eu queria ter aqueles testemunhos radicais, sabe? Meu sonho é ter aqueles testemunhos assim impactantes, sabe? Que o pessoal subia no caminhão, assim, no evangelismo na praça e falava, eu vim das drogas, eu vim do crime, e o Senhor me salvou, mas eu não tinha essa experiência. A minha vida era assim, falar, eu vim do Cordeirinhos de Cristo, agora eu sou Joias de Cristo. Eu vim da UCP, agora eu sou UPA. Isso é o que eu tinha para falar. Eu falava, Senhor, mas o Senhor me converteu, eu sou salvo em Jesus. Qual é a minha conversão, Senhor? E aí Deus me falou qual é a minha conversão, e eu creio que pode ser a sua também. Se você não tinha uma história para contar, então agora você conta. Só que esse testemunho é um testemunho que a gente dá dentro de igreja, porque é para o crente que está perto de Jesus, mas ainda não está salvo. A minha conversão foi a conversão da religiosidade. Essa é a conversão de todo aquele que é nascido em berço cristão. É como se você fosse aquele irmão mais velho na parábola do filho pródigo. Aquele que sempre esteve na casa do pai, mas nunca entendeu o que o pai é, o que o pai faz, como que é o pai. É aquele que sempre esteve na casa do pai e olha para quem está fora com julgamento, com desprezo. E essa é a tentação que nós, que nascemos em berço cristão, temos de voltar à religiosidade. Que é essa tentação de olhar para quem não teve esse nascimento, não teve essa oportunidade de nascer em berço cristão, e achar que a pessoa é inferior a você, porque você nunca cometeu nada tão imoral, você sempre foi certinho. Mas ele que viveu assim, não, meu Deus, como ele pode ter uma oportunidade, como ele pode trabalhar na igreja? Vira e mexe, esses pensamentos voltam na nossa mente. Assim. E o Senhor tem que me lembrar, falar, olha, ele é tão perdido quanto você. Ele é tão pecador quanto você. Tanto você quanto ele carecem de mim. E sou eu que vou colocar vocês dentro do meu aprisco, dentro do meu rebanho. Então esse sou eu vivo com essa caminhada, eu vivo com essa luta da minha religiosidade que tenta voltar. E peço ao Senhor para me ensinar todos os dias a me arrepender, a voltar, a entender verdadeiramente quem é o Pai, a entender quem eu sirvo, a entender o que Ele deseja de mim e como eu devo me relacionar com aqueles que Ele escolheu para estarem juntos conosco. Tem um pastor amigo meu que diz assim, quem chama Deus de Pai não pode escolher irmão. Quem chama Deus de Pai não pode escolher irmão. Então, se você chama Deus de Pai, você não tem o direito de escolher quem vai ser seu irmão ou quem não vai ser seu irmão. Quem faz isso é o Pai. E a gente só segue. A gente vive feliz, a gente festeja junto com o Pai, a gente se alegra junto com o Pai. Bom, esse sou eu, mas hoje eu não estou aqui para falar sobre mim, não estou para falar sobre a minha história.
eu quero conversar com vocês sobre um Salmo número 130. Então quero te convidar a abrir sua Bíblia, por gentileza, no Salmo número 130. Eu sei que foi colocado ali a arte de influenciar, agradeço aí ao Chubinho que fez, mas é falha minha que eu não tinha passado para ele o que eu ia falar, e ele fez com uma boa vontade, mas hoje eu não vou conversar muito sobre aquele tema que está lá, que foi o tema do acampamento, tá bom? Se vocês quiserem saber o que nós conversamos no acampamento, conversem com a moçada aí, que está fresquinho na mente deles. Hoje eu quero falar sobre essa peregrinação. O Salmo 130 é um salmo conhecido como o Salmo da peregrinação. Vamos ler esse salmo. A minha versão de Bíblia aqui, a versão NVI, eu vou fazer a leitura aqui, peço que os irmãos acompanhem por gentileza aí. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor Jesus, a gente apresenta a nossa vida diante do Senhor agora, sabendo que não há nada em nós que possamos oferecer ao Senhor em troca de uma palavra, em troca de uma mensagem, em troca de uma revelação, de uma verdade do Senhor. Mas nós nos achegamos a Ti agora em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi imolado em nosso lugar, que ofertou a sua vida, o seu sangue, para o perdão dos nossos pecados. Por isso, em nome dele, nós adentramos a Tua presença com confiança, certos de que o Senhor nos escuta nesse momento. Por isso, ó Deus, olha para nós agora. Inclina a Tua cabeça, Senhor. Escuta as nossas orações, escuta, Senhor, as nossas angústias, e estende a Tua mão sobre nós, ó Senhor, trazendo consolo, trazendo paz, trazendo esperança, renovo para a nossa vida, Senhor, renovo para essa igreja. Agora fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra, ela está sendo lida no nosso meio, e não há em nós competência nenhuma, Senhor, para revelar e descobrir os mistérios dela. Mas o Senhor, através do Teu Espírito Santo, que é livre nesse lugar, pode sim, Senhor, revelar para nós as Tuas verdades aqui escondidas, verdades de vida, verdades de ânimo, de esperança para o nosso coração. Precisamos ouvir o Senhor, Deus. Não temos a ninguém mais a quem recorrer. Por isso, tem misericórdia do Teu povo aqui, Senhor, e ministra o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 130 é um salmo conhecido como o Cântico da Peregrinação. Peregrinação era uma caminhada que o povo de Israel tinha que fazer uma vez por ano até Jerusalém para celebrar as festas religiosas, pães sem fermentos, a Páscoa, colheita, a festa das cabanas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre as festas, lá em Deuteronômio 16, você tem uma descrição sobre isso. E durante o caminho dessa peregrinação até Jerusalém, era comum o povo de Israel cantar sobre o que o Senhor fez, cantar sobre o que o Senhor vai fazer, cantar sobre o que eu espero que o Senhor faça. E ao mesmo tempo que eles cantavam, eles refletiam sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento com o Senhor Deus. Agora, você já imaginou que somente uma vez por ano você ia até o templo adorar ao Senhor e oferecer perdão pelos seus pecados? Já imaginou viver num lugar ou num tempo onde uma vez por ano só você tinha a oportunidade de pedir perdão pelos seus pecados?
Você vivia o ano inteirinho de uma maneira, e uma vez por ano você tinha que ir lá com o seu animalzinho, o seu cordeiro, sua oferta, e lá no templo oferecer ao Senhor. No Antigo Testamento, adorar ao Senhor não tinha muito a ver com elogiar ao Senhor, com cantar para o Senhor. Adorar ao Senhor tinha a ver com pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão sobre os seus pecados, pedir perdão sobre a sua idolatria, pedir perdão sobre os seus desvios nesse ano que passou. Isso era adorar ao Senhor, pedir o perdão. Por isso que durante a peregrinação, até chegar em Jerusalém, vinham pessoas de todas as direções ao redor de Jerusalém, e eles vinham refletindo sobre a sua própria vida. A prática da peregrinação é uma disciplina espiritual que hoje é muito praticada por muita gente também ainda. Só que muita gente usa a peregrinação às vezes como penitência, ainda como uma forma de eu conquistar um favor de Deus, penalizando o meu corpo físico, penalizando a minha vida de alguma maneira. Ainda é uma tentativa de achar que Deus só vai me ouvir ou só vai me conceder uma bênção especial se eu fazer morrer a minha carne de maneira concreta e prática. Mas pessoas que pensam assim ainda não ouviram falar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas uma peregrinação espiritual saudável, que talvez a gente poderia até adotar como disciplina espiritual na nossa jornada nessa terra, é essa peregrinação, às vezes, de fazer uma caminhada juntos, e nessa caminhada nós conversarmos sobre o que Deus tem feito na nossa vida durante esse ano que passou. Isso é uma coisa que a gente faz pouco, a gente conversa pouco sobre o que Deus fez na nossa vida. Qual foi a última vez que você sentou com um amigo na sua casa e falou, e conversou com ele, o que Deus fez na sua vida esse ano? Ou que você mesmo se abriu e falou, eu queria falar um pouco do que Deus tem feito na minha vida esse ano. A gente não registra a nossa caminhada, a gente não canta sobre a nossa história, sobre o que Deus tem feito. E às vezes, raramente, a gente conta para os nossos filhos tudo que Deus tem feito na nossa vida. A gente entra num automatismo de vida que a gente perde essa bênção que é contar e cantar a sua história para as próximas gerações, registrar isso de alguma maneira. Uma vez eu aprendi com uma amiga nossa a criar dentro da minha casa um memorial. Criar dentro da minha casa. Então lá em casa a gente tem uma prateleira em cima da televisão, muita gente tem, e naquela prateleira eu coloco objetos para os meus filhos que têm alguma história, mas alguma história com Deus e com a nossa família. Nessa prateleira, por exemplo, eu tenho uma ampulheta com meus filhos, aonde ali a gente conversa sobre o tempo de Deus, o tempo da vida e o tempo de Deus, o tempo da vida, o tempo de Deus. Nessa prateleira eu tenho também um prato que eu recebi de um missionário amigo nosso, de Chipre. E esse prato é onde nós viajamos e levamos o dia que esse missionário esteve na nossa casa, e a gente lembra de orar por ele, a gente lembra das histórias que ele contou, da região, e os meus filhos começam a serem ensinados, a serem enchidos dessa atmosfera, dessas histórias de Deus no meio da nossa família. E isso é bom, a gente precisa aprender a contar a nossa história, a gente precisa aprender a passar a nossa história para frente. Mas é a sua história. Tá vendo isso daqui? Isso aqui foi o dia que o papai teve um acidente, mas o Senhor me livrou. Esse objeto aqui, nós vamos guardar para a gente sempre lembrar. A gente precisa aprender a registrar as nossas histórias. O povo de Israel, os israelitas, os hebreus do Antigo Testamento faziam isso com maestria. Não tinham escritos, não tinham livros assim tão bem elaborados quanto hoje, né? Mas registravam as suas histórias.
E todos nós hoje estamos, irmãos, nessa grande peregrinação até o céu. Todos nós hoje estamos trilhando esse longo caminho de obediência em direção a Deus. Uns estão mais à frente, outros ainda estão começando. Mas eu quero que nessa noite, a partir da experiência desse povo de Israel, registrada pelo salmista, a gente reflita um pouco na nossa caminhada. E nós vamos caminhando aqui, verso por verso, versículo por versículo, nesse salmo. Eu quero que você me acompanhe, por gentileza. Verso 1 diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. O que seriam essas profundezas que o salmista está dizendo? As profundezas aqui poderiam ser uma alusão ao excesso de pecado que esse salmista estava carregando ao longo desse ano na sua alma. Imaginando que uma vez por ano só você tinha essa oportunidade de oferecer a oferta do perdão, pelo perdão seu, da sua família, dos seus filhos. Talvez aqui ele sabia que a sua família estava com uma dívida muito alta para com o Senhor Deus. Se Deus pudesse transformar os seus pecados em quilos, quantos quilos você está carregando hoje? Se Deus transformasse os seus pecados em dívida financeira, qual seria o tamanho da sua dívida hoje? Você consegue calcular? Das profundezas clamo a ti, Senhor. Você já se sentiu assim? A sua vida está com um excesso de pecado tão grande, que é como se você estivesse sendo arrastado para as profundezas e você não tem mais forças para voltar à superfície. Você consegue identificar na sua vida o que tem te arrastado para as profundezas? O que tem drenado as suas forças? Seriam seus pecados? Seriam seus traumas? Seriam suas frustrações? Seriam suas decepções? Seriam as feridas que a gente tem na alma, que nos carregam dia após dia, nos levando para as profundezas? O salmista aqui nos dá uma dica a partir da sua experiência. Ele fala: quando você se sentir assim, faça como ele. Clame ao Senhor. Grite ao Senhor. E aí a gente entra no versículo 2, quando ele dá esse brado. Ele fala: ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. E aqui a gente precisa se perguntar: Deus já ouviu a sua voz? Mas eu não estou falando essa voz automática que a gente fala assim durante o dia, normal. Deus já ouviu a sua voz verdadeira, aquela voz lá de dentro? Como você, verdadeiramente, honestamente, como você ora a Deus? Como você apresenta os seus problemas a Deus? O salmista aqui não exige nada de Deus. Ele apenas se coloca diante de Deus com humildade. E assim deve ser a nossa postura diante de Deus. Muitas vezes hoje, e essa é a minha tentação, por causa da minha experiência de conversão, que é da religiosidade, tem hora que eu acho que Deus tem que me favorecer, porque eu sempre fui bonzinho. Tem hora que eu começo a achar que, por eu viver uma vida tão corretinha, eu preciso receber algo diferente de Deus. Eu preciso receber uma atenção especial de Deus. Para o salmista era um pouco diferente. Porque nos tempos da lei, onde o favor de Deus a alguém estava condicionado à obediência àquela lei, era muito incerto saber se Deus iria me atender ou se Deus iria sequer me ouvir. Já imaginou você indo para Jerusalém uma vez por ano? Só que você não sabe se Deus vai receber a sua oferta. Você não sabe se você vai voltar para casa com perdão de Deus. Já imaginou essa tensão, você indo? Por isso que ele fala: Senhor, escuta a minha voz, ouve as minhas súplicas, Senhor. Mas a gente sabe que hoje, na era da graça, depois que Jesus Cristo já veio, nos revelou
quem é Deus, nos revelou o amor de Deus, nos revelou o plano redentor de Deus maravilhoso, hoje nós temos a certeza que Deus vai nos ouvir. Hoje nós temos essa certeza porque a gente tem esse advogado junto ao Pai. A gente tem a certeza porque a gente sabe que Deus está satisfeito já. A gente sabe que todas as nossas dívidas já estão pagas através de Jesus Cristo. E a gente sabe que o que Jesus fez foi suficiente para nos reconciliar com Deus. Então, meu irmão, se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador, nunca pense que Deus não está ouvindo a sua oração. Nunca pense que Deus não te aceita. Nunca pense que Deus está te amaldiçoando por conta de um pecado. Cuidado com esses sopros que o inimigo faz no nosso ouvido. Não importa o quão desobediente você tem vivido nos últimos anos. A partir do momento que você, no seu quarto em secreto que seja, ora ao Senhor, Ele está te ouvindo naquele momento, porque o sangue de Jesus já te colocou numa posição de justificado diante de Deus, e Ele agora te ouve com alegria, com satisfação. Deus está te ouvindo, inclusive nessa noite. Deus está ouvindo a sua oração. No verso 3 ele fala: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Ir ao templo e adorar a Deus estava diretamente ligado em pedir perdão. Adorar a Deus era pedir perdão, né? Todo peregrino, quando ele estava na sua caminhada em direção a Jerusalém, ele tinha que ter consciência dos seus pecados, consciência da sua vida. Quanto será que pesaria os nossos pecados hoje? Mas o que a gente faz com isso? O que a gente faz com essa quantidade de pecado que eu descobri, que eu tenho, que eu sou? Muita gente tenta recorrer à ciência, tenta recorrer à filosofia, tenta recorrer a outras religiões. Mas como será que essas filosofias, essas ciências, essas religiões lidam com essa realidade? Será que para tratar das nossas maldades, será que para tratar dos nossos erros, das nossas falhas de caráter, será que realmente basta uma reprogramação mental? Será que basta uma mudança de hábito na nossa rotina? Será que basta simplesmente acreditar que eu não sou tão ruim assim? E por isso eu não preciso mudar? Será que dessa forma, ouvindo essas filosofias, eu realmente consigo tirar o peso do pecado de sobre mim? Não, gente, o nosso problema não é um problema de hábito, é um problema ontológico, é um problema existencial. Hábitos não resolvem problemas da alma. Só quem fez a alma, só quem soprou o fôlego de vida é capaz de ir lá no profundo e ajustar e transformar aquela realidade. Por isso que o nosso clamor é somente a Deus. Então o que a gente faz com esses pecados? Primeira coisa, encare os seus pecados. Liste os seus pecados. Encare as suas falhas. Encare os seus defeitos. Pecado a gente não justifica, pecado a gente confessa. Só vai haver crescimento na nossa vida quando a gente confessar os nossos pecados. Pecado a gente não racionaliza. Pecado a gente confessa do jeito que ele aconteceu. Enquanto a gente ainda estiver resistindo, enquanto a gente ainda estiver dando ouvidos a outras filosofias e ensinamentos que estão tentando nos responder a essa falha que há dentro da natureza humana, com as suas experiências, etc., nós não conseguiríamos crescer, nem como pessoa, muito menos como servos de Deus e servas de Deus. Pecado a gente confessa, pecado a gente fala, a gente se arrepende. Na Bíblia a gente aprende que desejos maus, erros, falhas, traumas, a gente trata confessando a Deus, se arrependendo e pedindo que o Senhor, no poder do Espírito Santo, nos transforme, nos fortaleça contra essa inclinação para a maldade que existe dentro da gente todos os dias.
E a gente precisa crer nisso. Esse é o processo que Deus colocou para nós. Se você tem algum pecado que você está carregando, se você tem algo que está te levando para as profundezas, drenando as suas forças, você precisa encontrar alguém para você falar sobre isso. E nesse compartilhamento, receber ali exortação, conselho, amor, acolhimento, e o Espírito Santo começar a tratar em você isso que precisa ser melhorado, começar a mudar em você isso que precisa ser transformado. Creia nisso, meu irmão. Mas aí tem uma pergunta também que nos salta quando a gente conversa sobre pecado, que é: se os nossos pecados são muitos e são indesculpáveis diante de Deus, por que será que Deus não rompeu o seu relacionamento conosco? Por que Deus ainda não rompeu o seu relacionamento? Por que Deus ainda concede a possibilidade do perdão desde o Antigo Testamento e até nos nossos dias de hoje através de Jesus Cristo? Porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. Quando fala que dura para sempre, é que ela sempre existiu, até antes da fundação do mundo. Ou seja, sempre foi graça. Sempre foi graça. Sempre foi graça de Deus. É assim que Ele trata a gente, é assim que Ele trata a sua criação. Sempre teve a graça. Basta a gente lembrar que, quando o povo foi liberto do Egito, eles foram libertos do Egito, não foi porque eles obedeceram. Não foi a obediência deles que fez com que Deus percebesse e concedesse essa bênção da libertação. A lei veio depois do Egito. Sempre foi a graça de Deus. Esse favor que a gente não sabe as razões dele, a gente não merece ele, mas ele continua pairando sobre a nossa vida dia após dia. Versículo 4 ele diz: mas contigo está o perdão para que sejas temido. Ou seja, não existe forma de você curar os seus pecados, curar o seu trauma. Não existe outro lugar a não ser com Deus, a não ser em Deus. O nosso perdão, o perdão que sara a nossa vida, o perdão que estabiliza a nossa vida, o perdão que traz sentido à nossa vida, só está nas mãos de Deus. Não adianta a gente buscar em nenhum outro lugar. A humanidade tem tentado buscar em outro lugar uma forma de ajustar isso que a gente tem percebido dentro de nós, que está falhando. Para mim, a inteligência artificial hoje é um grito da alma humana dizendo assim: olha, nós não damos conta de nós mesmos, nós precisamos ser substituídos. Quando eu escuto sobre inteligência artificial, eu penso assim, é como se a humanidade estivesse falando: a gente precisa ser substituído. Por quê? A gente não sabe julgar direito, a gente não sabe exercer a medicina direito, a gente não sabe educar direito, a gente não sabe trabalhar direito, a gente não sabe conviver juntos honestamente. Então a gente precisa de substituição. Gente, nós temos essa resposta. Não é inteligência artificial a resposta. Nós temos essa resposta da substituição. Uma experiência que eu tive, eu dava aula de música numa escola em Santo André, e aí um dos sócios dessa escola ficou meu amigo até hoje, também tocava violão super bem, Leandro Pena, era espírita. E ele sabia que eu era pastor, né? E aí a gente, nos intervalos, numa janela de aula e outra, a gente conversava muito. Conversava de filosofia, conversava sobre vida e etc. Só que eu nunca tive uma conversa com ele desrespeitosa. Sempre considerei as opiniões dele. Só que eu sempre colocava a minha opinião também e permitia com que ele discutisse, debatesse a minha opinião. Minha opinião não era a única opinião e etc. Eu sei que durante meses a gente foi conversando. Aí um dia, por conclusão dele, ele chegou para mim e falou assim: Marcílio, a gente estava na calçada da escola, assim, na rua. Cara, é o seguinte, realmente, do jeito que a humanidade está, do jeito que a gente está, não dá para fazer remendo, não. O jeito mesmo é começar tudo de novo. Eu falei: como é que faz isso? Aí ele falou assim: não sei, eu acho que a gente tem que nascer de novo. Eu falei: pois é, eu sou dessa linha aí.
Minha conversa é aí. É isso que eu acredito. Tem que nascer de novo. Não basta fazer um remendinho que vai funcionar, que vai sarar, que vai dar certo. Não vai. Não vai. E ele falou, é verdade. Terminamos a conversa assim. Aí um dia, estava eu dando aula lá na escola, aula à noite. Aí ele entra na sala assim, com o meu aluno, ele fala, Marcílio. Eu falei, o que foi, Leandro? Não, depois eu quero falar com você um negócio, quero falar com você. Eu falei, tá bom, eu vou ter uma janela aqui daqui a pouquinho, aí a gente vai lá na cozinha e a gente conversa. Ele, tá bom, vou estar lá. Aí acabei a aula, fui lá, cheguei lá, estava o Leandro, ele falou, tem que te contar um negócio. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, você sabe que eu moro com a minha mãe ainda, né? Eu falei, sei que você mora com a sua mãe. Então, minha mãe para mim é tudo, você sabe, minha mãe é Deus na terra para mim. Eu falei, beleza, sei. Então, cara, minha mãe está com um problema de saúde. E a gente não conseguia achar o que era. Minha mãe passou muito mal essa madrugada. Tivemos que correr com ela para o hospital. Chegando lá no hospital, o médico olhou minha mãe, internou minha mãe. Eu fiquei desesperado. Os médicos entraram com minha mãe emergencialmente para a cirurgia, porque não encontravam o que minha mãe tinha. Minha mãe estava desfalecendo. Tiveram que abrir minha mãe. Isso ele me contando assim, coisas que aconteceram nos últimos 1 dia e meio assim, com ele. Abriram a minha mãe, descobriram um negócio super inusitado. Minha mãe estava com uma bolha de sangue na parede do intestino, assim, que não conseguia ver, só conseguiu ver porque abriram minha mãe. Agora, por que eu estou te contando isso, Marcílio? Porque quando o médico voltou para falar comigo, depois que descobriram, fizeram a cirurgia, ele veio conversar comigo e falou assim, você acredita em Deus, menino? Aí ele, é claro que eu acredito em Deus. Aí ele falou, pois é, então você agradece ao seu Deus, porque foi Ele que salvou sua mãe. Porque se a gente não tivesse aberto sua mãe, a gente não encontraria o que ela tem. Aí eu me emociono, que ele virou e falou assim, ele falou, Marcílio, nessa hora, eu me ajoelhei na frente dele e orei para o seu Deus. Eu orei para o Deus que você me falou. Na frente do médico. Eu ajoelhei na frente dele e orei para o seu Deus. E eu estou aqui para te falar isso. Por isso que eu te chamei aqui. Aleluia. E eu falei, amém, Leandro. É isso aí. É isso aí. É isso que eu quero falar com você. É isso que eu quero compartilhar com você. O perdão está na mão de Deus. Não existe outro lugar. Não importa onde a gente vá, não importa onde a gente tente, seja inteligência artificial, seja ciência, o que a gente precisa está nas mãos de Deus. E a gente já aprendeu que Jesus é o perdão de Deus para os nossos incontáveis pecados. Versículo 5 e versículo 6, ele fala assim, espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Esse salmista peregrino, ele tinha plena convicção de que o Senhor Deus é o Criador e é o mantenedor de todas as coisas. Ele sabia que viver em desacordo com o seu Criador era a pior decisão da sua vida. Ele entendia que era urgente. Ele entendia que era necessário, era agora que ele precisava urgentemente acertar a sua vida com o seu Criador. E essa era a oportunidade que ele estava tendo, de ir até Jerusalém, acertar com o seu Criador. Por isso que ele envolve nessa declaração todo o seu ser nessa espera. Eu espero no Senhor com todo o meu ser. Na sua palavra eu ponho a minha esperança. Infelizmente hoje, nós não esperamos no Senhor com todo o nosso ser. Às vezes a gente espera no Senhor, e a gente espera na ciência, e junto a gente espera no dinheiro, e a gente também espera nas amizades, a gente espera em vários lugares. Mas a gente não concentra todo o nosso ser na espera do Senhor.
Esse salmista tinha noção que para o tanto de pecado que ele carregava, para o tanto de trauma que ele tinha, só havia uma pessoa capaz de tirar todo esse peso e essa carga que ele carregava, ele e da sua família inteira, era no Senhor. E o salmista sabia que o Senhor cumpria a sua promessa, porque ele já lembrava das histórias de que o Senhor, Deus, tinha feito coisas impossíveis acontecerem. A pergunta para nós é: em quem nós temos esperado para o nosso socorro? Quando você está numa situação difícil, você consegue ir com todo o seu ser diante do Senhor, aguardar nele, somente nele. Ele é a prioridade para te socorrer naquilo que você tem passado? Você crê que realmente Deus sabe o que faz? Você confia nas promessas do Senhor? Você crê? Tem gente que não crê que Deus sabe o que faz. Tem gente que acha que Deus não está vendo o que está acontecendo no mundo. Tem gente que às vezes acha que Deus está escondendo o jogo, que Deus falou só um pouquinho, porque depois Ele vai falar mais. Não. A gente precisa confiar plenamente em Deus. E essa confiança em Deus, essa certeza, precisa influenciar o meu dia a dia. Eu preciso viver pegada após pegada, passada após passada, nessa confiança no Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor. Ele prometeu que estaria comigo até os confins, até o último dia. Eu confio que Ele está. Eu confio que Ele é bom, perfeito e agradável. A sua vontade é maravilhosa. Eu confio que Ele não tem prazer na maldade, Ele não tem prazer na morte. Eu confio em Deus. Gente, o que mais Deus espera de nós não são atitudes maravilhosas e mirabolantes em nome dEle. O que Deus mais espera de nós, e a mensagem da Bíblia de Gênesis e Apocalipse diz isso, é fidelidade. E fidelidade tem a ver com confiança. Deus espera que você confie nele, que Ele sabe o que está fazendo. A pior coisa que você pode oferecer para Deus é a desconfiança. É duvidar do caráter de Deus, duvidar que Ele está no controle de tudo, duvidar que Ele sabe o que faz, duvidar que Ele não tem prazer na maldade, na morte, na crueldade. Muitas pessoas estão duvidando, isso é a maior ofensa que você pode colocar para Deus. O que mais entristece o coração de Deus. E nós precisamos resgatar isso, essa confiança. Eu espero no Senhor com todo o meu ser. Essa foi a declaração dos discípulos em João 6, né? Para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Esperar no Senhor. Durante essa peregrinação até Jerusalém, era muito natural os peregrinos ficarem apreensivos sobre qual será a resposta do Senhor quando a gente chegar lá. Será que o Senhor vai realmente me perdoar? Será que o Senhor vai perdoar os pecados da minha família? E se Deus me rejeitar? E se Deus castigar a minha família? Essa apreensão era muito grande. Só que a boa notícia para nós hoje é que essa apreensão acabou. Porque Jesus é a oferta perfeita de Deus por nós. E essa oferta já veio, essa oferta já se ofereceu, já foi ali sacrificada. Ou seja, essa espera, essa angústia acabou. O Senhor já respondeu. Há paz, há perdão para todo mundo, há perdão para todas as famílias, há recomeço para todo mundo. E a resposta foi a nosso favor. Você não precisa mais carregar esse peso nos seus ombros. Cristo já levou esse peso. Confie na obra de Cristo. Confie nessa notícia. Entregue esse peso diante de Cristo agora. O peso da sua família, os pecados da sua família, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus avós. Entrega isso e receba de Deus esse perdão maravilhoso. Você não precisa mais carregar isso e nem ficar apreensivo se Deus vai te perdoar ou não. Porque agora quem ofereceu a oferta foi Ele, e a oferta dele é perfeita.
não precisa de mais ninguém. Acabou agora. Por isso que no versículo 7 o salmista vem com essa mensagem maravilhosa. Os salmos foram a escola de oração de Jesus, e eles também servem para nos ensinar a orar ao Senhor. Os salmos têm essa música, esse cântico, esse movimento interessante. Às vezes começa com uma súplica muito intensa, às vezes começa com um choro muito profundo, um questionamento, mas no final sempre vai esse convite de confiança e uma palavra às vezes de louvor, uma palavra de adoração. E aqui o salmista convida o próprio Israel e fala: ponha a sua esperança no Senhor, Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Mesmo sem conhecer a Cristo, o salmista fala sobre redenção. Mesmo sem conhecer a Cristo, o salmista confiava no caráter de Deus, e por isso agora ele estende a sua própria experiência individual e pessoal para todo Israel, e ele estende isso para todos nós hoje aqui. Põe a sua esperança, ó Igreja Presbiteriana da Glória, no Senhor, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. A pergunta para nós que salta de acordo com essa experiência dele é: onde nós temos colocado a nossa esperança? Por que é difícil esperar em Deus? Será que se Deus não responder a nenhuma das minhas orações e petições, será que eu ainda vou louvar a Ele com os meus lábios? O que Deus ofertou para Israel era amor e redenção. É tudo que nós precisamos. Precisamos ser amados e precisamos ser redimidos dos nossos pecados. E é isso que Deus tem em suas mãos para nos oferecer. É isso que Deus ofereceu a Israel. É isso que Deus nos ofereceu através de Jesus. Você quer ser amado? O amor é curador, né? Amor é algo maravilhoso. Eu tenho 2 filhos, um de 8 anos e um de 6 anos. O mais velho chama João e o mais novo chama Mateus. E quando eu tive filhos, é uma experiência, meu Deus, né? A gente vê o mundo de outro jeito a partir dos filhos. E aí quando eu comecei a receber interação dos meus filhos, porque nessa fase, às vezes, de bebezinho, a gente só participa, a gente é que dá e as reações são poucas. Mas quando eu comecei a ter essa reação mais consciente dos meus filhos, eles fazendo declarações para a gente, para mim, para minha esposa Aline, ele respondendo, ele dizendo algumas coisas, meu Deus, como isso cura a gente, como isso sara um tanto de trauma que você carrega desde a adolescência, da infância. Quando você chega em casa e você vê no olhar do seu filho o quanto ele ama você não está nem aí para o resto do mundo. Isso cura a gente, isso vai lá dentro. Eu fico pensando no relacionamento de Deus conosco. Para mim, a família é a analogia perfeita para a gente entender o amor de Deus conosco. E aí eu fico pensando na minha atitude. Quantas vezes eu cheguei em casa, na casa do meu pai, e briguei com ele. Não olhei na cara dele. Agora eu fico imaginando o quão maravilhoso deve ser para o meu pai, quando eu chego em casa, olho nos olhos dele, falo para ele o quanto eu amo ele, pelo que ele é, independente do que ele me dá. Essa é a experiência de confiança, de fidelidade que o Senhor está aguardando. E o que Ele tem para nos distribuir é esse amor e essa redenção. Você quer ser amado? Você está sentindo falta de amor? Será que você está acorrentado pelas profundezas, nas profundezas, pelos seus pecados? Ser amado por Deus é recuperar essa autoestima que nos foi roubada. Ser amado por Deus nos traz segurança, sara as nossas feridas, os nossos traumas. Deus não é mau, Deus não te odeia, Deus te ama e por isso Ele te fez a sua imagem e semelhança. Ser amado por Deus é recuperar nossa identidade perdida, é experimentar uma paz que excede e acalma
todas as guerras que existem dentro de nós e da nossa família. Por isso, nessa noite, não tenha medo de apresentar a Deus as suas fraquezas. E receba, se jogue, se lance nesse amor de Deus, que pode curar todas as feridas da sua vida e da sua família. A redenção de Deus é um ato de ser resgatado de uma situação difícil. É ser liberto de uma escravidão. Às vezes você está aqui nessa noite e você pensa que não tem mais chance para você, que você está condenado ao sofrimento para sempre. Às vezes você acha que os seus pecados são muitos, às vezes você acha que nunca vai conseguir se livrar de um vício, de sair desse estado de tristeza profunda, de solidão, de sufocamento pelos traumas, pelas frustrações, mas isso não é verdade. Em Jesus nós encontramos a redenção que o salmista não tinha conhecido, mas já falava sobre ela. Jesus é essa redenção cantada pelo salmista que está à nossa disposição. Jesus é o nosso resgatador que vem nas profundezas e com sua mão poderosa nos tira das garras do poder do pecado. Em Jesus nós encontramos a plena redenção para toda a minha família, para toda a minha casa, para toda a minha vida. E no versículo 8 ele diz assim: Ele próprio, o Senhor Deus, redimirá Israel de todas as suas culpas. Parece que aqui o salmista já estava fazendo quase que uma profecia, uma revelação da nova aliança que Deus ia fazer com a humanidade. Uma aliança que agora ele ia assumir as duas partes da aliança. Ele mesmo vai redimir, ele mesmo vai trazer a oferta, ele mesmo vai resgatar, ele mesmo vai oferecer o perdão. Mesmo sem saber o que aconteceria no final da sua peregrinação, o salmista, mesmo sem saber se Deus ia aceitar, o salmista ainda afirma isso com convicção. Ele redimirá Israel. O salmista conhecia Deus, ele sabia do amor de Deus para com seu povo. Agora imagina nós hoje, depois de experimentarmos e conhecermos essa notícia maravilhosa de que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que Jesus é a oferta suficiente para e por os meus pecados. Hoje nós podemos caminhar mais do que nunca com essa certeza na mente e no coração, com essa paz, sabendo que em Jesus todas as nossas culpas foram redimidas, todos os nossos pecados foram perdoados. Agora o que nos resta nessa longa jornada até Jerusalém é aguardar. Por quê? Porque Deus está vindo. Deus está vindo para redimir o seu povo. Jesus está voltando. Jesus está voltando para redimir o seu povo, para redimir a sua criação. Jesus é o único que pode conceder beleza a quem hoje se sente como cinzas. Jesus é o único que pode transformar um vale de ossos secos em um exército. Ele é o único que pode transformar um mar em uma estrada. Ele é o único que pode transformar sepulturas em jardins. Ele é o único que pode transformar uma vergonha em uma glória. Esse é o Jesus que nós seguimos. Esse é o Jesus que nós servimos. Eu quero encerrar dizendo para vocês o seguinte. Se Jesus for quem Ele diz ser, se Jesus estiver certo no que Ele propôs, então tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Fique em paz. Se Jesus é tudo o que Ele diz ser, e se Jesus está certo em tudo que Ele fala, então no final, tudo vai ficar bem.
Então descanse, descanse no Senhor. Você é amado por Ele. Ele ama você, Ele ama a sua família, Ele ama a sua casa. Ele é a oferta pelos pecados da sua casa, da sua família. Eu quero encerrar passando um vídeo, pedir os meninos da mídia para me ajudar, por favor. Queria que você prestasse atenção nesse vídeo. Depois do vídeo nós vamos orar. You. Look at your eyes. Look at them. Speckled, colorful, each one unique. And I created every one of them. I created everything. The universe and you. I gave you your personality. I made you pure, complex. And every day, I give you life. I love you. But something happened. You cheated on me. You didn't trust me. You sinned. You cut yourself off from me. And although you're still alive, you were slowly dying. So you looked for other things. To fill the void. But nothing works. It just kills you faster. And it separates us more and more. What are you searching for? I don't want you to die. I created you, not to be destroyed, but to know me. So I became one of you, a fragile creation. I was tempted, but I never sinned. I came to save you. You have so many sins. And they have a cost. Someone has to die. You or me. So I took on your sin and traded in my life for yours. And I died in your place. Because I love you. Then from the dead. I am the way, the truth, and the life. I am Jesus. I'm not here to condemn you. I came to bring you back to life. Rely on me. I will forgive you and give you eternal life. I love you. And I did all of this to have a relationship with you. Will you follow me? Amém. Se Jesus estiver certo, se Jesus tiver razão, então tudo vai ficar bem. Se Jesus é quem Ele diz ser, então tudo vai ficar bem dentro da sua casa. Se Jesus estiver certo em tudo que Ele falou, tudo vai ficar bem na sua vida. Vamos orar? Fecha o seu olho mais uma vez.
Vamos apresentar nossa vida agora. Senhor Deus, estamos nessa caminhada, Senhor, na nossa peregrinação nessa terra. E às vezes não é fácil, Senhor. Não é fácil. Mesmo sabendo que o perdão já nos foi dado. Às vezes não é fácil, Senhor, permanecer fiel a Ti. Nós confessamos, ó Pai, os nossos pecados. Confessamos, ó Deus, que às vezes nos desviamos. Confessamos que às vezes esperamos em outros lugares. Colocamos a nossa esperança em outras coisas. Às vezes em nós mesmos, ó Deus, tentando resolver com a nossa própria mão, com a nossa própria inteligência os nossos problemas. Mas nós estamos aqui hoje para confessar, Senhor, que estamos cansados, que mais uma vez reconhecemos, Senhor, que somos incapazes até de permanecer fiel a Ti. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus e no poder do Teu Espírito Santo, nos levante novamente, Senhor, nessa grande e longa jornada até o dia que encontraremos com o Senhor. Erga-nos novamente, Senhor. Erga as famílias dessa igreja, Senhor. Erga as vidas dessa igreja, Senhor, que estão desanimadas, que estão esquecendo, se perdendo, ó Deus, buscando em outros lugares. Queremos nos levantar, Senhor, para permanecermos até o dia que o Senhor assim quiser, em fidelidade ao Senhor, em confiança ao Senhor. Não tem sido fácil, Senhor, para muitos de nós, mas nós cremos em Jesus, nós cremos nas Tuas promessas, nós vivemos segundo elas, nós vivemos por fé, Senhor. Não vivemos pelas bênçãos, não vivemos pelas maldições, não vivemos pelas circunstâncias, Senhor, nós vivemos por fé. Aumenta a nossa fé, Senhor, no meio das dificuldades. Para que quando a gente encontrar contigo, Senhor, seja um encontro feliz, maravilhoso, alegre, onde não haverá mais medo de Ti, porque sabemos que em Jesus somos aceitos na Tua presença, somos dignos de sentar na Tua mesa e desfrutar do Teu banquete que nos aguarda. Ó Senhor, como nós aguardamos esse dia, Senhor, onde assentaremos na Tua mesa e desfrutaremos da Tua maravilhosa companhia ali, Senhor, naquele lugar maravilhoso. Agora, ó Deus, no nome de Jesus, põe a Tua mão sobre essa igreja, abençoe esses irmãos aqui, Senhor, que estão na sua jornada, na sua peregrinação. O Senhor conhece as dores de cada um, o Senhor conhece os cânticos de cada um, as orações que cada um tem feito, Senhor. Por isso, ó Pai, agora anima e reanima o coração deste povo. Traz à memória, ó Deus, tudo que o Senhor já fez de maravilhoso nesse lugar. Que eles possam contar as histórias, as experiências que tiveram com o Senhor neste lugar. Para que todas as gerações e próximas gerações possam se inspirar, olhar e lembrar e escrever a sua própria história de caminhada com o Senhor. Como isso é maravilhoso, ó Deus, na Tua igreja. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, não afaste os Teus ouvidos e os Teus olhos desta igreja, Senhor. E escute, ó Deus, as súplicas que forem feitas nesse lugar e responda com graça e com misericórdia e com bondade. Muito obrigado, meu Deus, por esses dias que tivemos aqui. Abençoe os jovens e os adolescentes daqui e das congregações, meu Deus. Anima o coração desses meninos, Senhor. Dê a eles a alegria de pertencer ao Senhor. A certeza de que não há nenhum outro lugar e nenhum outro mestre a qual desejamos seguir e ser influenciados a não ser o Senhor Jesus. Porque só Ele tem as palavras de vida hoje aqui na terra e as palavras que nos conduzem para a eternidade, Senhor. Fortalece essa juventude, Senhor. Que as igrejas amem os jovens e os adolescentes, ó Deus. Protejam eles do mal. Ensinem, aconselhem com exemplos, com amor, com carinho. Para que eles se sintam, ó Deus,
validados, reconhecidos, amados, desejosos de servir. Ó Senhor, que o Senhor, na tua sabedoria e nessa graça do Senhor multiforme, onde o Senhor distribui os teus dons no meio do teu povo, que o Senhor possa fazer de novo aquilo que o Senhor já fez. Nós sabemos que o Senhor tem grandes histórias ainda para construir nesse lugar, nessa cidade, através dessas vidas, Senhor. Sê conosco, ó Pai, nessa longa jornada da peregrinação. Receba agora, Senhor, a nossa vida mais uma vez. Dedicamos ao Senhor todos os nossos recursos, consagramos ao Senhor tudo que nós temos, para que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Queremos servir ao Senhor, viver para o Senhor, pelo resto da nossa vida. Porque não há sentido, Senhor, gastarmos a nossa vida em outras coisas. Por isso estamos aqui. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela salvação. Muito obrigado, ó Espírito Santo de Deus, pela companhia e os conselhos diários. E ó Pai eterno, obrigado por não ter desistido de nós todos os dias. Sê conosco, ó Pai, no restante dessa semana. E nós pedimos ao Senhor a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Graça e paz. Deus abençoe vocês.